Bom, pessoal, vamos ver um pouco sobre NoSQL e a aplicação desse paradigma em um tipo de database específico que a gente vai ver posteriormente, que vai ser o MongoDB. Então, aqui a gente tem um sumário, um pequeno sumário de como será a nossa apresentação. Então, a gente vai ter uma introdução, algumas coisas relacionadas ao paradigma NoSQL, os tipos principais de bancos de dados que seguem o paradigma NoSQL, uma comparação que está mais relacionada para a aplicabilidade de cada um dos paradigmas e, posteriormente, uma introdução ao MongoDB. Então, aqui a gente tem uma definição do termo do que seria esse paradigma NoSQL. Então, esse termo ele define os novos modelos de armazenamento de dados criados para atenderem às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto Big Data. Por que isso? Porque qual foi o nosso cenário de surgimento e a necessidade de se ter novas formas de enxergar os dados e novas formas de armazenar esses dados. Então, a gente partiu da Web 1.0 para a Web 2.0 com o surgimento de diversas aplicações web que estavam gerando muitos dados por segundo, terabytes por segundo, muitos dados. Então, essas aplicações, principalmente com o surgimento de redes sociais como Twitter, Facebook, até o surgimento da Amazon, fez com que se entendesse a necessidade de enxergar os dados de forma diferente, porque a forma de armazenamento relacional para determinados contextos, ela não funciona da forma como funciona, por exemplo, para modelar um domínio de uma empresa, onde a gente tem dados pontuais sendo armazenados, a gente tem padrões de dados que devem ser armazenados, enquanto que se você olha para uma postagem, por exemplo, em uma rede social como o Facebook, a gente tem uma publicação que ela pode ou não ter curtidas, que ela pode ou não ter comentários. Esses comentários podem ser fotos, podem ser vídeos, podem ser reações. Então, como é que a gente armazenaria isso em um banco de dados relacional que não necessariamente segue aquela especificação do esquema? Então, nesse cenário de surgimento, a gente tem principalmente a Web 2.0 influenciando diretamente nessa nova forma de enxergar dados. Então, o que se tinha, como eu já introduzi, era uma nova forma de interação com o usuário, uma forma que fosse mais dinâmica, eficiente e intuitiva. E a gente tinha escalabilidade sob demanda. Então, como se estava gerando muitos dados, então a gente precisava de uma escalabilidade. Só que essa escalabilidade teria que ser de acordo com a necessidade que estava surgindo, de acordo com os dados que estavam sendo gerados, que fosse uma coisa dinâmica, que fosse uma coisa sob demanda. Então, nisso a gente também teve essa necessidade de ter um alto grau de disponibilidade desses databases. E isso refletiu não apenas para o cenário de surgimento NoSQL, mas também para a forma de enxergar os bancos de dados relacionais. Também foi uma necessidade que não foi apenas exclusiva do paradigma NoSQL, do surgimento do paradigma NoSQL. Então, NoSQL, ele pode ser entendido como Not Only SQL, não apenas SQL, porque é um paradigma, ele sofreu algumas modificações ao decorrer do seu surgimento para os dias atuais, em que no início esse paradigma era visto como a exclusão total do paradigma relacional. Então, era você enxergar o paradigma relacional e o paradigma NoSQL como coisas totalmente diferentes. Mas quando se tem o surgimento, digamos assim, do movimento NoSQL, a gente percebe que esse paradigma não visa totalmente excluir o relacional,
mas que existem outras formas de se modelar, de pensar um database que não utilize apenas o modelo relacional, que não utilize apenas SQL, por exemplo. Então, como eu já tinha falado antes, no cenário de surgimento, ele foi criado para lidar com a grande quantidade de dados. Então, ele possui uma das suas vantagens, uma das principais características desse paradigma, é que ele possui diferentes modelos e formas de armazenamento de dados. Isso vai caracterizar principalmente os 4 tipos principais que a gente tem de pensar um database NoSQL, certo? Outra coisa muito importante são os esquemas de dados flexíveis. Na verdade, esse esquema aqui está mal colocado, porque a gente enxerga o NoSQL como sem esquema, shameless, ou sem esquema, porque a gente não tem uma estrutura pré-definida para a criação de uma coleção. Quando a gente pensa em NoSQL, dependendo do database, mas no geral, a gente pensa em coleções, não necessariamente em tabelas, como no modelo relacional. Então, a gente não precisa fazer toda aquela parte que a gente tinha em SQL, que é a parte do DDL, da linguagem de definição de dados. A gente não tem essa necessidade de especificar um esquema, porque os nossos dados, eles podem se comportar de maneira diferente, o mesmo dado pode se comportar de maneira diferente, e é justamente isso que esse paradigma tenta suprir como necessidade. Então, como eu já tinha falado, só tornaram-se conhecidos como NoSQL após demandas de grandes empresas como Facebook, Google e Amazon, principalmente. Então, a gente tem, entrando agora, de fato, nos tipos de dados NoSQL, depois daquele paradigma que a gente já observou, a gente tem o seguinte, que NoSQL ele vai se referir a uma família de banco de dados que não são relacionais. Assim, podemos ter algo parecido ou que segue um pouco parte do relacional, mas o objetivo é justamente não ser relacional. Então, ao decorrer dos tipos, a gente vai perceber que existe um determinado tipo de BD que ele vai se assemelhar um pouco com o banco de dados relacional, mas não necessariamente é um banco de dados relacional. Então, a gente tem esses tipos que eles vão variar em alguns pontos. Então, no geral, a gente tem 4 tipos de banco de dados NoSQL. O de chave-valor, orientado a grafo, orientado a colunas e orientado a documentos. Aqui são alguns dos principais databases que a gente tem. Então, o primeiro tipo de banco de dados NoSQL é o chave-valor, que se a gente for observar, ele se assemelha um pouco apenas se a gente for observar visualmente, se assemelha um pouco com um banco de dados relacional, porque a gente vai armazenar esses dados no padrão chave-valor, como se fosse um JSON mais abstrato, digamos assim, como se fosse um dicionário. Então, cada um desses valores ainda possui uma chave que funcionará como identificador único. Basicamente, a gente vai ter uma coluna, tá? Não, chave-valor. Esse aqui, a gente vai ter uma coluna, porque se a gente for enxergar a partir dessa imagem, a gente percebe o seguinte, que a gente tem 2 colunas, só que na verdade a gente está tendo a separação dos atributos que são chaves, né, e dos atributos que são valores. Só que a gente tem uma outra característica. Dentro desses atributos que são valores, eles também podem possuir uma chave, que vai identificar unicamente o atributo. Aqui a gente tem uma visualização como se a gente tivesse várias instâncias. Aqui a gente tem várias instâncias. Para cada uma dessas instâncias, a gente tem uma chave. Só que para cada uma dessas instâncias, a gente tem um conjunto de atributos. E esse conjunto de atributos possuem uma chave. Porque a gente consegue identificar unicamente a instância e, além disso, a gente consegue identificar unicamente o atributo dessa instância. Então, os principais
databases que a gente tem que seguem esse formato chave-valor é o Table Storage, DynamoDB e o Redis, que ele é um DB open source, que ele é muito utilizado para cache de dados. Um segundo tipo de banco de dados que a gente tem no NoSQL é o orientado a grafos, que esse é um dos mais interessantes, digamos assim, pela forma de armazenamento dos dados. Então, ele vai armazenar na forma de grafo, de vértices e de arestas. Então, a gente vai ter o nosso dado sendo representado por um vértice e a ligação desse vértice com outro vértice vai representar uma espécie de relacionamento entre esses vértices, que são representados pela aresta, por exemplo. O tipo de aresta vai identificar, digamos assim, o tipo de relacionamento. Se a gente for fazer meio que uma comparação com o modelo relacional, pensando em relacionamento, mas é uma ligação entre vértices. Esse tipo de ligação, fica mais sensato pensar ligação, já que a gente está tratando de grafo. Então, essa ligação de um vértice com outro vértice pode se repetir ao longo do nosso grafo. Então, a gente pode perceber aqui que a gente tem algumas ligações que são semelhantes. Então, essas ligações que são semelhantes é que vai dizer o tipo de relacionamento que a gente vai estar tendo entre esses vértices. Os exemplos principais que a gente tem desse tipo de BD é o Infinite Graph, ArangoDB e o Neo4j, que é a solução mais utilizada atualmente para lidar com banco de dados orientado a grafos. Um terceiro banco de dados que a gente tem, terceiro tipo, NoSQL, é o orientado a colunas. Esse daqui, ele armazena os dados em linhas particulares no disco. Então, a gente vai ter uma linha, essa linha vai ter sublinhas, essas sublinhas podem ter sublinhas. Então, a gente tem uma linha principal que vai representar o nosso conjunto de dados relacionado, e para cada uma dessas linhas a gente pode ter diversas subcolunas. Essas subcolunas vai ter subcolunas retificando, né? A gente tem uma linha que representa como se fosse representar uma instância, e para cada uma dessa linha, que vai ser uma coluna, a gente tem subcolunas para representar os nossos dados. Então, os principais que a gente tem, principalmente, é o Cassandra, que é o DB utilizado pelo Twitter, que ele é mantido pela Apache Foundation. Ele é um dos principais bancos de dados NoSQL que lida diretamente com o banco de dados orientado a colunas. O quarto tipo que a gente tem, e um dos principais, é o orientado a documentos. Por quê? Porque ele vai armazenar os dados na forma de documentos. Então, a gente pode ter um documento que se comporta de forma diferente, certo? Não necessariamente, quando eu vou armazenar um tipo de dado, eu vou ter eles comportando da mesma forma, sempre. Como aquilo que eu tinha falado no início, em relação ao banco de dados relacional. Com o documento, representando um dado como um documento, eu tenho essa flexibilidade, porque um documento ele pode ter, supondo que temos um documento 1, o documento 1 tem 5 atributos. Então, a gente tem nome, pensando que esse documento vai refletir uma pessoa. Então, a gente tem nome, tem data de nascimento, tem CPF, tem RG, tem profissão, por exemplo. O próximo documento que eu for inserir pode ter esses mesmos 5 atributos e mais um atributo adicional, mais 2 atributos adicionais. Isso é muito flexível, pensando não apenas no banco de dados orientado a documentos, mas se a gente pensar também no paradigma NoSQL. Mas essa visualização a gente consegue perceber melhor nos bancos de dados que são orientados a documento. Então, assim como o paradigma em si, ele possui essa estrutura flexível, no qual não está preso a colunas pré-definidas. E uma característica muito importante da orientação
a documento nesse tipo de banco de dados é que ele usa o padrão JSON, JavaScript Object Notation, para a representação dos dados, para a forma como está armazenando os dados. Os principais é o MongoDB, CouchDB e DocumentDB. O que a gente vai observar em alguns minutos, algumas considerações, é o MongoDB. Mas antes disso, aqui a gente tem mais ou menos a visualização. Então a gente sabe que no formato JSON a gente tem chave-valor. Então eles são armazenados entre chaves, né? E a gente tem os atributos, digamos assim, do nosso documento separado por vírgula. Então a gente tem uma chave, 2 pontos, um valor, chave, 2 pontos, valor. Aqui a gente pode ter, por exemplo, chave, 2 pontos e uma lista de novos JSON, por exemplo. Aqui a gente tem um JSON, inicia aqui, fecha aqui, chave, valor, chave, valor. Isso aqui representa o valor para essa chave. Então é muito flexível a utilização do JSON dentro desse tipo de BD. Pensando no NoSQL e no relacional, aqui a gente tem uma espécie de comparação, mas não adianta dizer que um database é melhor que outro, porque depende do contexto e depende do problema que você quer modelar. Mas aqui a gente tem algumas características principais de um paradigma em relação a outro. Então a principal característica do NoSQL é justamente ser sem esquema. Ser sem esquema implica diretamente na flexibilidade do banco de dados. Isso pode ser visto também como algo ruim, já que você não vai ter um padrão, digamos assim, de dados. Devido a isso, devido a ser sem esquema, enquanto que no relacional a gente tem uma estrutura bem definida através do DDL, por exemplo, que a gente consegue especificar bem a nossa tabela, por exemplo, a gente consegue especificar, por exemplo, para cada instância que você inserir dentro do meu banco de dados relacional, dentro dessa tabela específica, você tem que ter esse conjunto de dados, esse conjunto de atributos, você tem que satisfazer esse conjunto de atributos. Enquanto que no outro, por exemplo, se a gente pode pensar assim, mas o DDL, ele também pode ter uma flexibilidade, o relacional ele também pode ter uma flexibilização, já que não necessariamente, se a gente especifica um esquema que tem que ter que especificam os atributos na minha tabela, não necessariamente eu tenho que preencher. Mas, por exemplo, vai ser um espaço que está sendo ocupado que não necessariamente deveria estar ali especificado, já que não tem um registro para aquela instância. Enquanto que no banco de dados orientado no NoSQL, a gente consegue retirar completamente a existência do atributo, por exemplo. Se a gente pensa em uma pessoa, vamos modelar um funcionário, por exemplo, em uma determinada empresa. Então, no DDL, a gente pode especificar os atributos nome, endereço, telefone, e-mail, por exemplo. Nome, endereço, telefone, e-mail. Aí, no NoSQL, a gente especifica um documento que vai representar esse funcionário e ele vai ter os mesmos atributos. Só que eu vou inserir um registro que não necessariamente o funcionário tem telefone. Então, quando eu estiver inserindo dentro do banco de dados orientado a documentos, por exemplo, eu não preciso especificar, ele vai ter o telefone, só que o telefone vai estar vazio. Eu posso simplesmente omitir esse atributo e simplesmente fazer o cadastro apenas com os meus 3 atributos que eu vou ter. Enquanto que no DDL, quando eu estiver inserindo e eu for fazer uma consulta, por exemplo, eu vou verificar que existe a especificação da coluna do atributo telefone, mas não necessariamente ele está preenchido. Então, isso fica mais fácil de enxergar a flexibilização.
Outra característica muito importante que é vista como um ponto muito negativo no NoSQL é a ausência de joins. Como eu não tenho um determinado padrão nesse tipo de banco de dados, então não tem necessariamente como eu ficar fazendo joins. Já que eu não estou representando meus dados com tabelas, são documentos, e esses documentos podem ter comportamentos diferentes, eu posso ter dois documentos que representam uma única coisa. Por exemplo, eu tenho pessoa, se eu for pensar em funcionário, por exemplo, eu posso ter um documento que representa um funcionário e posso ter um documento que representa outro funcionário. Eu posso ter características totalmente diferentes de um para o outro, e não necessariamente eu conseguiria realizar um join, por exemplo. Já no paradigma relacional, a gente tem essa possibilidade de realizar joins complexos. Só que a realização desses joins implica diretamente em tempo de consulta, por exemplo, dependendo do número de dados que eu tenho cadastrados na minha base de dados, dependendo da quantidade de atributos que eu vou ter que percorrer, da quantidade de comparações que eu vou ter que realizar, isso também se torna um ponto negativo. Então, é uma coisa boa sim ter joins, mas dependendo de como que se vai utilizar, do número de comparações que vai ser realizada, da quantidade de dados que eu vou ter cadastrado, então também se torna um ponto negativo. Então isso aqui é muito dependente do problema que se quer resolver. Então, outra característica é para transações, que a gente tem aquelas propriedades ACID de manter determinadas características sobre os meus dados. Então, o banco de dados relacional vai garantir todas essas propriedades, enquanto que no NoSQL algumas propriedades são inexistentes. Então, é como se ele não conseguisse prover todas essas características ACID simultaneamente, enquanto que no relacional eu necessariamente preciso ter a existência delas. Outra característica é a flexibilidade de projeto. Então isso está totalmente relacionado com esse primeiro ponto de ser sem esquema. Então eu posso adaptar de acordo com o dado que eu estou inserindo. Aqui eu tenho necessariamente o meu projeto restrito a essa estrutura que vai ser pré-definida. Então aqui as principais características de um paradigma em relação ao outro. Novamente, não existe um paradigma que seja melhor que o outro. Existe um paradigma que é adequado a um determinado problema e outro não. Então, dependendo das características de que você deseja modelar, da necessidade que você precisa, que você tem para o seu projeto, então você escolhe um paradigma em relação ao outro. Agora, a gente vai ver um pouco de um tipo de banco de dados NoSQL, que é o orientado a documentos, o MongoDB, que é um dos mais utilizados atualmente para lidar com documentos. Então, a instalação dele é muito simples para quem já quiser ir instalando. Antes, vamos ver algumas características desse banco de dados. Então, ele é o mais utilizado atualmente, ele é open source, de código aberto, multiplataforma, então a gente consegue utilizar ele tanto em Linux como SX e Windows. Ele é orientado a documentos, assim como eu já tinha falado. Utiliza o formato JSON, que é uma característica do seu tipo, por ser orientado a documentos. E ele suporta um recurso avançado chamado de sharding, que é usado para dividir os dados de um collection entre mais de um servidor. Por exemplo, eu posso ter uma coleção, então aqui uma característica muito importante e que difere totalmente de um banco de dados relacional é que a gente não tem tabela, a gente tem uma coleção, é coleção de dados. Então essa coleção de dados, se ela for muito extensa, a gente pode dividir essa coleção de dados em diversos servidores que vão dar acesso a esses dados. Então isso consegue ser realizado de maneira muito mais fácil nesse tipo de banco de dados do que se a gente for pensar em um banco de dados relacional, por exemplo.
Então, a instalação é muito fácil. Se você colocar mongodb.com download, você consegue baixar a versão mais atual. Aqui você vai escolher o tipo de distribuição, a versão, se vai ser a versão server ou não, e realiza o download e faz a instalação do pacote. Ou então, se você usa sistemas Linux, assim como eu vou rodar, os exemplos vai ser realizado em um sistema Linux, Ubuntu. Então você faz um update antes e posteriormente faz um apt-get install MongoDB. Aí assim você já consegue utilizar. Uma primeira coisa que a gente vai ter que ver quando a gente for pensar no banco de dados MongoDB é que a gente tem o seguinte: se a gente for abrir o terminal, se você estiver usando o Linux, Ctrl+Alt+T, a gente tem as seguintes características. Então, a gente tem que inicialmente abrir um terminal que vai rodar o nosso server, tá? Então, primeiro passo, a gente vai rodar o nosso server, a gente roda o nosso servidor MongoDB fazendo mongod. Então, se a gente faz mongod, a gente percebe aqui que ele foi inicializado. Então, em um terminal, vocês vão abrir um terminal, vocês podem abrir uma nova aba nesse terminal que vai dar acesso à linha de comando do MongoDB. Então, em uma aba a gente pode abrir o terminal com o comando mongod e no outro a gente vai acessar a linha de comando do MongoDB, que a gente consegue acessar fazendo o seguinte, digitando mongo. Então, quando a gente digita mongo, automaticamente a gente já entra dentro do database do servidor do MongoDB. Isso aqui, esse comando se assemelha bastante com aquele MySQL-u root-p, quando a gente está tentando entrar dentro da linha de comando do MySQL. Mas aqui, uma característica que a gente tem, o principal comando, então, iniciando, a gente pode fazer o seguinte: para consultar os databases que a gente já tem cadastrados, a gente pode fazer show dbs. Então, aqui vai aparecer, esses aqui são os bancos de dados padrões que utilizam NoSQL, que utilizam MongoDB, que já estão configurados dentro do meu computador. Então, eles têm dados, eles só aparecem aqui se eles tiverem dados. Então, como são poucos dados que estão armazenados e aqui está sendo representado na unidade de medida de gigabytes, então a gente não consegue visualizar exatamente a quantidade de dados que está aqui. Mas vocês vão perceber que quando a gente for criar um database, ele só vai aparecer aqui quando a gente digitar show dbs se a gente inserir alguma collection, algum dado dentro dessa collection. Então, para a gente criar um database aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode utilizar, considerando que a gente vai modelar uma empresa, certo? Então, eu vou chamar o nosso database de empresa, use empresa. Lá no MySQL, para a gente criar o banco de dados, a gente tem que criar separado e depois especificar que a gente ia utilizar esse banco de dados com o comando use. Mas no MongoDB, se a gente digita use, ele faz primeiro uma verificação. Existe um database com o nome empresa. Se existir, ele não cria um novo, ele realiza o acesso a esse database, mas se não existir, ele cria e inicia o acesso a esse database. Como vocês já podem ver aqui, ainda não existe esse database criado. Então, se a gente fizer use empresa, ele vai dizer que aqui ele está especificando que a gente conseguiu criar, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que ele foi criado. Só que se a gente fazer show dbs, ele não vai aparecer aqui, porque é aquilo que eu falei, ele só aparece quando a gente insere alguma coisa. Então, aqui, depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, mas aqui a gente tem
alguns comandos básicos. Então, aquele que eu já falei para acessar o servidor, para acessar a linha de comando, aqui o nome do database, aqui para exibir a lista de database. Um outro comando interessante é esse db, que ele vai dizer assim, aqui se a gente fazer show dbs, a gente percebe que não dá para visualizar o database que a gente criou, mas se a gente fizer o seguinte, digitar db, a gente consegue ver que ele de fato foi criado, já que ele é o database corrente que a gente está utilizando. Então, esse comando db serve para a gente verificar o database corrente. Então, ele não está aparecendo aqui porque não tem nenhum dado, ele só aparece quando tem dado, como eu já falei. Então, vamos cadastrar agora, vamos inserir, né, um dado em uma coleção. Então, aqui a gente não necessariamente precisa criar a coleção antes, assim como o database. A gente já pode criar e inserir um registro direto. Então, vamos pensar no seguinte, vamos inserir um funcionário. Se a gente fosse pensar no modelo relacional, a gente estaria criando uma tabela funcionário. Aqui a gente está criando uma coleção de funcionários. Então, todos os comandos que a gente vai realizar aqui, a gente vai utilizar o db, certo? É como se fosse um alias para o nosso database, o nome do database. Então, a gente faz db.funcionário, funcionário é o nome da coleção, que se você estiver modelando um outro documento, por exemplo, uma outra coleção, pode ser outro nome, mas aqui no nosso caso vai ser funcionário, ponto insert, tá? Ponto insert. Aqui a gente vai conseguir, né, inserir registros. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode inserir um registro dessa forma, tá? Aqui, no caso, a gente cria e insere ao mesmo tempo, ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer db.createCollections e o nome da nossa collection. Então, a gente pode fazer assim, db.create, né, create collections e o nome da nossa collection, que vai ser funcionário, tá? Deu um erro aqui, create collections, db.create collections, funcionário. Tá dando um erro na função collections. Vamos fazer o seguinte, não é no plural, é no singular, create collection, tá? Create collection no singular, e a gente cria a nossa coleção. Então, para a gente verificar se ela de fato foi criada, a gente pode fazer show collections. Então, se a gente fizer show collections, a gente consegue verificar que ela foi criada. Criando uma nova collection, db.create create collection. Vamos criar departamento. Ok, novamente, lembrando que é no singular, create collection. Então, se a gente fizer show dbs show collections, a gente vai conseguir verificar a existência dessas duas collections. Mas a gente pode, só adiantando um comando, só para a gente conseguir criar essa nova collection a partir do insert, inserindo e criando ao mesmo tempo. Vou fazer o seguinte, esse aqui é só um spoiler de um comando. Então, show dbs show collections, né? Show collections, collections, só tem departamento. Agora vamos testar, criar e inserir ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer funcionário.insert. Então, sempre naquele padrão chave-valor, certo? Chave-valor. Então, eu vou abrir as minhas chaves aqui. Eu vou ter digamos, um atributo que vai ser a nossa chave, que eu vou chamar de nome, e o valor para essa chave. Vou colocar Maria dos Santos. Então, se eu fizer assim, ela só vai ter
atributo, mas eu posso especificar mais um atributo, por exemplo, e-mail, separado por vírgula, sempre. Fazer e-mail, maria@gmail.com. Então, eu posso inserir assim, executando, a gente consegue ver que ele fez o write result, ele conseguiu inserir o resultado, inseriu um registro. Se a gente for fazer show collections, antes a gente tinha executado show collections, depois de excluir a tabela funcionária só tinha departamento. Então, se a gente executar novamente show collections, a gente vai ver que o funcionário foi criado automaticamente junto com a inserção do dado. Então, a gente pode inserir tanto assim, quanto a gente pode inserir mais de um documento por vez dentro dessa collection. Então, se a gente fizer db.funcionário, vamos inserir agora 3 funcionários. Vamos colocar novamente nome, João César, por exemplo. João César. Vamos colocar mais um atributo idade, que não está especificado na inserção anterior. Idade 45. Telefone, especificar como string. Uma característica interessante é que todos os valores, eles são armazenados como string. Mesmo que a gente tenha se a gente fosse observar, ele vai estar armazenado como string. Então, aqui a gente tem, insere um telefone, e para esse documento eu não vou colocar o atributo e-mail, para a gente ver como é que vai ficar essa inserção posteriormente. Vamos inserir mais um documento, esse vai ter nome, vai ser Carlos. Aqui também uma característica interessante é que a gente não necessariamente precisa especificar que é um string. Automaticamente ele converte isso aqui para string. Então, mesmo que a gente não coloque aspas, se a gente for consultar depois esses dados, a gente vai perceber que ele está com as aspas. Então, eu posso colocar o nome, nome Carlos, vai ter um e-mail, carlos@gmail.com, e aqui eu vou inserir um atributo que é diferente de todos os outros. Vai ser o CPF. E aqui eu vou inserir mais um registro. Vai ser Pedro. Nome Pedro. Vou colocar CPF também. Se vocês observarem, a gente não necessariamente precisa manter a mesma ordem de inserção. Por exemplo, aqui o CPF ele está como último, aqui ele vai estar como segundo. Se a gente colocar telefone aqui, 82, tal, se a gente for inserir, vai dar um erro. Aparentemente temos que especificar os atributos string como string, necessariamente. Na verdade, todas as nossas chaves, elas são armazenadas como strings. Por exemplo, aqui, não necessariamente eu quero que o CPF seja um inteiro, então eu teria que especificar ele como string, só retificando esses dados. Então aqui, se a gente for observar, ele conseguiu inserir esses resultados. Se a gente fizer show, para a gente consultar um novo comando, né, a gente inseriu 4 registros. Se a gente for consultar esses dados aqui, a gente vai perceber o seguinte, que esse comando aqui, aparentemente, ele só inseriu um único registro, já que ele está mostrando inserte um registro, provavelmente o primeiro ou o último. Se a gente fizer db.funcionário.find, ele vai retornar um JSON com todos os nossos objetos. Então, como a gente pode ver aqui, ele só inseriu o primeiro. Então, ele não enxergou que isso aqui, que esse insert era de mais de um dado.
Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Acho que a gente tem que especificar como uma lista. Isso, quando a gente especifica como uma lista, então vamos verificar se ele inseriu dessa forma funcionário ponto find. Isso, inclusive ele inseriu novamente esse registro aqui, só que automaticamente a cada inserção ele vai gerando um ID para cada um dos documentos que a gente cadastra. Então, mesmo que a gente não especifique, é criado um ID automaticamente. Então, quando a gente for inserir uma lista de documentos em um mesmo insert, a gente tem que especificar que a gente está passando uma lista com os colchetes depois dos nossos parênteses. Então, aqui a gente conseguiu inserir os registros. Então, se a gente fizer db.find, a gente consegue esses dados dessa forma aqui, certo? Uma outra característica, assim, ele retorna o comando find, ele retorna no formato JSON, certo? As nossas chaves e os nossos valores. Se a gente quiser organizar isso de uma forma melhor, para visualizar os dados de forma melhor por instância, então a gente pode fazer o seguinte: db.funcionário.pretty.find, né, que é o comando de busca, .pretty. Aí ele organiza os nossos dados. Então aqui a gente pode ver que automaticamente, digamos assim, ele faz uma espécie de organização. Então aqui ele quebra as linhas e a gente consegue ver de maneira muito mais organizada os nossos atributos dos nossos documentos. Então aqui a gente tem um documento, aqui a gente tem outro documento, aqui a gente tem outro documento. Tudo isso forma a nossa coleção de documentos do tipo funcionário. Outros comandos que a gente pode ver é o comando, por exemplo, drop, tá? Que é aquele que eu já tinha mostrado antes. Então, por exemplo, se a gente fizer show collections, a gente vai ver que a gente tem uma coleção departamento e uma coleção funcionário. Então, se a gente fizer db.departamento.drop, ele exclui a tabela. A tabela não, ele exclui a coleção. Então, ele retorna um booleano, true ou false, se ele conseguiu ou não fazer a exclusão da coleção. Então, se a gente fizer show collections, a gente vai ver que a coleção departamento ela foi retirada. Então, a gente consegue dessa forma. Mas vamos criar novamente db.create collections. Vamos fazer já inserindo direto. Insert db departamento.insert. Vamos inserir 2 departamentos. Vamos inserir primeiro o registro, chave valor. Vamos inserir o nome do departamento. Vai ser finanças. E vamos inserir data de criação, por exemplo. Data criação. Foi criado 13/4/2019, por exemplo. Vamos inserir um novo documento. Nome, já vão verificando qual o erro desse comando, para inserir mais de um registro. Então, se a gente fizer nome, vamos fazer o departamento de recursos humanos. Recursos humanos. Data de criação desse departamento. A gente tem, vamos colocar a mesma data, 13/4/2019. Então, se a gente rodar esse comando do jeito que ele está, ele não vai funcionar, porque a gente está inserindo 2 registros em um insert que para apenas um registro do documento. Então, a gente tem que especificar isso aqui vai ser uma lista. Mesmo que seja 2 elementos, a gente tem uma lista de elementos. Então, aqui a gente especifica que temos uma lista. E se a gente rodar, ele conseguiu inserir os 2 documentos.
Então, se a gente fizer db.departamento.find, a gente consegue o resultado dos nossos 2 documentos criados, dos nossos registros para a nossa coleção. Então, se a gente fizer pretty, vai retornar os dados de forma organizada. Um outro comando interessante é o comando remove. Se a gente, por exemplo, vamos testar primeiro esse daqui. Vamos inserir mais um registro. Dentro da nossa coleção de departamentos. Vamos inserir o departamento de TI, Tecnologia da Informação. Supondo que essa empresa foi criada agora e todos os departamentos são da mesma data. Então, inserimos mais um registro. Se a gente fizer departamento.find, a gente tem aqui o registro, certo? Então, se a gente fizer o seguinte, vamos remover um registro por atributo, por nome de atributo. Então, se a gente fizer departamento.remove e a gente especificar a chave, tá? E o valor que a gente vai remover. Então, eu vou remover. Você vai buscar por nome e o nome do setor que você vai remover é recursos humanos. Então, dessa forma, a gente vai remover buscando. Então, a gente vai buscar primeiro o registro que a gente vai remover, busca e remove. Então, aqui a gente consegue ver que ele conseguiu escrever o resultado, então foi removido um elemento. Se a gente for com o comando find, a gente percebe que ele não está aqui mais. Mas se a gente fazer db.departamento.remove e especificar apenas as nossas chaves, ele vai limpar geral, é como se fosse um delete from da tabela inteira do banco relacional. Aqui a gente limpa completamente a nossa coleção. Então, aqui a gente consegue perceber que os 2 últimos documentos que a gente tinha foram removidos. Então, se a gente fizer find de novo, o departamento vai estar vazio. Só que se a gente fizer show collections, a gente consegue perceber show collections que ele ainda está aqui, departamento e funcionário. O último comando para completar nossa espécie de CRUD com o MongoDB é o update. Então, a gente pode fazer o update da seguinte forma. Se a gente fizer db.funcionário.find, então a gente tem o seguinte, a gente tem esses registros aqui, tá? A gente tem esses documentos. Então, a gente faz o seguinte, para atualizar, a gente faz db.funcionário.update. No update, a gente tem que especificar um atributo que vai ser aquele atributo que a gente vai buscar pelo documento que a gente quer atualizar. E um segundo parâmetro, essa função recebe 2 parâmetros, aquele atributo que a gente vai buscar e aquele atributo que a gente quer alterar. Então, por exemplo, eu quero que você busque o documento que vai ser uma pessoa que tem o nome Maria dos Santos, por exemplo, e você vai pegar esse documento, tá? Você vai pegar o atributo, a gente especifica cifrão 7, 2 pontos, você vai pegar o atributo e-mail e vai alterar para o seguinte, maria.santos@gmail.com. Então, aqui, escrever o resultado, foi modificado um atributo. Então, se a gente fizer um find de novo, a gente percebe, no find anterior, que a gente tinha maria@gmail.com, e aqui a gente tem maria.santos@gmail.com.
Se a gente fizer esse update e não especificar esse set aqui, automaticamente ele vai substituir todos os atributos do documento por esse valor aqui. É como se ele sobrescrevesse tudo e deixasse apenas o registro de e-mail. Se a gente executar dessa forma, a gente consegue ver que foi realmente modificado. E se a gente fizer find, percebe que não existe mais o nome. Então, é como se o nome tivesse sido sobrescrito apenas por essa atualização. Então, quando a gente coloca o set, a gente especifica que apenas o atributo e-mail desse documento será atualizado. Se a gente não utiliza o set, ele altera todos os atributos desse documento. Então, com isso, basicamente a gente encerra esse CRUD básico. O único comando que ficou faltando é quando se a gente quiser, por exemplo, se a gente fizer show DBS, a gente percebe que o nosso DB está aqui, né? Então, se a gente quiser remover esse database, a gente pode fazer o seguinte, drop, vamos ver se eu lembro, drop database, acho que eu já especifiquei aqui, não lembro, mas a gente tem o seguinte, aqui, DB, tem que lembrar sempre de utilizar o nosso alias para fazer o drop. Então, como ele é o nosso DB atual, o nosso DB corrente, se a gente fizer DB, a gente percebe que ele é o DB corrente. Então, se a gente fizer db.drop database, a gente está dizendo que você vai pegar o database corrente e vai deletar. Então, aqui ele informa que esse database foi dropado com sucesso. Então, se a gente fizer show DBS, ele não vai estar mais aqui. Então, aqui foram algumas referências que a gente utilizou ao decorrer da apresentação. E qualquer dúvida em relação ao comando, ou ao paradigma, ou ao MongoDB, e-mail-me. Obrigado pela atenção.